Olá, seja muito bem-vindo ao TransforLab PC. Aqui é a tela inicial do TransforLab. Tem algumas opções. Posso verificar a seção de créditos. Posso também acessar um guia através de um QR Code. E posso iniciar a simulação. Clicando em iniciar, e aí, beleza? Já me deparo com um passo a passo, um tutorial em que existe a explicação de como utilizar a plataforma, todas as suas potencialidades e como interagir com os objetos, com equipamentos elétricos e com os instrumentos de medição, a fim de realizar os ensaios. Existe também a possibilidade Milhares de reais. O escutar objetivo é que você saia aqui daqui. um áudio explicando mais detalhadamente como é que funciona cada uma dessas etapas do tutorial, ou também posso simplesmente fazer uma leitura aqui do resumo do que precisa saber em cada tutorial. Então, para seguir o tutorial, basta seguir esses marcadores em vermelho aqui no chão, esses checkpoints. Optei nesse momento por não seguir esses checkpoints, não vou passar por cima deles e vou fazer uma verificação aqui mais abrangente da plataforma. Então aqui tem-se o objeto ensaio, que é o transformador de distribuição. Posso fazer uma inspeção visual aqui nele. Ao clicar na placa de informação, é possível ver todos os parâmetros do transformador, sua tensão, sua potência, assim como seus diagramas fasoriais, a fim de realizar os ensaios e entender quais as características desse equipamento virtual. Aqui é possível verificar alguns instrumentos de medição. Aqui, por exemplo, tem-se um medidor de relação de transformação, MRT. Pode-se manipulá-lo de acordo com o ensaio de medição de relação de transformação. Aqui é possível ter acesso a um megômetro, que é um instrumento para medir resistências de isolamento, utilizado no ensaio de resistência de isolamento. Aqui tem-se um autotransformador variável, comumente chamado de variac, que é basicamente a fonte que utilizaremos para alimentar o circuito. Aqui é possível ver um multimedidor de grandezas elétricas. Aqui eu posso alterar as variáveis que eu quero medir após fazer a montagem do circuito e a conexão dos fios. Então é possível conectar esses instrumentos de medição tanto no transformador, clicando nos terminais, assim como for necessário. Aqui é possível observar também alguns multímetros que podem também ser utilizados tanto para medir tensão quanto corrente. Algumas opções aqui na tela são esses botões de fios, ensaios e menu. Menu retorna para o menu inicial e clicando em fios é possível ter um detalhamento de cada um dos cabos que estão sendo utilizados no momento. Então aqui é possível ver que foi conectado o multimedidor ao transformador. Aqui mostra também os terminais que foram conectados. Eu posso verificar com detalhes quando tem muitos fios, como também posso deletar para reiniciar a montagem. Então, para realizar os ensaios, após fazer todo o tutorial e entender como funciona e manipula esses objetos, pode-se clicar nesse botão ensaios, em que ele também traz uma explicação audiovisual de como funciona cada um dos ensaios. A plataforma ela tem uma lógica de ir desbloqueando ensaios à medida que se conclui. Então aqui inicia-se com o ensaio de polaridade. À medida que for sendo concluído os ensaios, novos serão desbloqueados. Então aqui é possível ver um passo a passo para a realização do ensaio de polaridade para a fase 1 e aqui o diagrama para
realizar a montagem de maneira mais rápida. Então vou realizar essa montagem aqui. Vou conectar o meu variac da fase R no H1 e da referência no H3. Posteriormente vou fazer um curto-circuito entre H3 e X0 e utilizar 3 voltímetros para fazer medição de tensão entre alta tensão, entre baixa tensão e entre alta e baixa. Então, realizando essa montagem, eu posso clicar aqui nos terminais dos instrumentos de medição e também do variac, do transformador. Para facilitar, vou fazer duas conexões adicionais para que seja possível verificar a tensão que está sendo aplicada. Conectei aqui esse variac a esse voltímetro e agora eu vou de fato fazer um ensaio. Então faço as conexões que era mostrado no diagrama. H3 vou conectar na referência aqui, clico no borne branco e a conexão elétrica é concluída. Tenho que me aproximar mais. Então, feito isso, vou fazer o curto-circuito entre o terminal X0 e o terminal H3 do transformador e começo então a fazer a conexão dos voltímetros. O voltímetro V1 vou conectar em H1, o terminal comum do voltímetro V1 conecta em H3, de acordo com o diagrama mostrado anteriormente. Posso também fazer a conexão do voltímetro que vai fazer a medição em baixa tensão entre X1 e X0 e por fim a conexão do voltímetro que vai fazer a medição entre alta e baixa tensão entre H1 e X1. Feita essa conexão elétrica, segundo o ensaio, mostra que é necessário aplicar aproximadamente 300 volts. Então, vou fazer essa aplicação de tensão, pego o meu ponteiro do mouse, coloco em cima do manípulo e começo a girar o meu screw do mouse, a rodinha do mouse, a fim de aplicar a tensão solicitada de aproximadamente 300 volts. Então, esse voltímetro que foi colocado ao lado, ele serve para ter uma noção de quanto está sendo aplicado. Observe que os valores eles são atualizados em tempo real. Quando chegar em 300 volts, então eu posso fazer a análise de acordo com os resultados medidos. Então, cheguei aqui a 300 volts exatamente e segundo o método da corrente alternada, eu estou aplicando 300 volts em alta tensão, está sendo induzido em baixa tensão 4,74 volts. E a tensão entre alta e baixa tensão está 295 volts, que é aproximadamente a subtração de 300 menos 4,74 volts. Por ser a subtração, a partir do método da corrente alternada, eu posso afirmar então que a polaridade ela é subtrativa nesses conjuntos de enrolamentos. Então, toda essa análise ela é mostrada também aqui no áudio. Optei por desligar o áudio e observa-se então que foi de fato concluído o ensaio de polaridade para a fase 1. Então, ao clicar aqui no ensaio, já é mostrado um outro circuito agora para a fase 2. E à medida que for sendo concluído, vão sendo desbloqueados novos ensaios, em que serão utilizados os demais instrumentos de medição. Então, essa é a plataforma TransforLab utilizada para treinamento em ensaios de transformadores.